Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque é mais fácil de achar. Bem, estamos aí nos nossos vídeos, né, sobre o livro relacionado ao livro Nutrição Comportamental. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 5. Esse capítulo foi intitulado Comportamento do Consumidor e Fatores que Influenciam a Escolha de Alimentos, tá? Ele é autorado pela Cíntia Antonaccio. Peço perdão a Cíntia, porque eu acho que no outro vídeo eu chamei ela de Antonácio. Carolina Godoy, ambas são nutricionistas, né? Manuela Figueiredo, também nutricionista, e a Marli Alvarenga, que é, como a gente conhece dos outros capítulos, também nutricionista, né? PhD, e também autora desse capítulo. Uma coisa interessante é que esse capítulo aqui, ele tem uma parte dele, né, já de certa forma, o assunto, uma parte do assunto dele já foi falado no capítulo 2, porque o capítulo 2 é atitude e comportamento alimentar, determinantes de escolha e consumo. Então, no capítulo 2 ali, elas determinam, né, a Marli e a Priscila Coritar, elas falam sobre dão um monte de definições, comportamento alimentar, atitude, falar que a atitude tem afeto, cognição, né, uma série de determinantes. E aí no final elas começam a comentar sobre os determinantes ali do consumo, né, relacionados ao alimento, relacionados ao indivíduo, né, e acaba então, portanto, tocando um assunto que vai ser falado aqui de novo, que são esses determinantes. O que acontece é que no capítulo 5, né, se dá uma visão mais ampla disso, né, porque a ideia do capítulo 5 nós estamos estudando, né, sempre naquela ideia, nesse livro, sempre aquela ideia de que o aconselhamento é melhor, é superior à prescrição, né? Então, o nutricionista ele vai ser um terapeuta nutricional, né? No capítulo 6, inclusive, elas usam começam em algum momento a usar essa denominação, acho que no próximo capítulo já usa essa denominação. Então, esse terapeuta nutricional, esse indivíduo que é o nutricionista que vai aconselhar, em vez de simplesmente prescrever, ele tem que entender, né, quais são os determinantes, agora pela ótica de um consumidor, quais são os determinantes que levam ele a escolher, consumir, comprar os alimentos. Então, nesse capítulo aqui, no capítulo 5, elas falam, inclusive, que, né, elas vão dar ela fala, o comportamento do consumidor, cliente e paciente, e sua escolha de alimentos são analisados nesse capítulo, capítulo 5, né? Englobando aspectos de nutrição, psicologia, antropologia, sociologia e marketing. De modo geral, elas vão falar mais no marketing, né? E a psicologia, mas mais marketing mesmo. E aí elas vão tentar fazer uma grande narrativa, né? Criar modelos, discutir modelos e teorias que levam os indivíduos a consumirem os seus nutrientes, de modo geral, de novo, já no capítulo 2 tinha aquela ideia, né, que comer daí a diferença que tinha no capítulo 2 de comportamento alimentar e atitude alimentar, ou seja, consumir os alimentos, já falar naquele capítulo, é uma coisa muito mais abrangente, porque envolve os sentimentos, a cognição, etc., os afetos, né? E aqui tem os modelos maiores, né, que vão determinar o consumo dos alimentos aí pelos indivíduos e ser analisados pela perspectiva, por exemplo, do marketing. A ideia que se dá é que se você conhece, por exemplo, as ferramentas que a visão que o marketing tem, as ferramentas que ele usa para abordar o cliente, etc., você pode intervir nessas ações do marketing quando elas são boas, né, facilitar, ou entender como elas influenciam a escolha, né, portanto, a atitude alimentar aí do seu cliente, né, do consumidor, eh, e com isso conseguir fazer um bom aconselhamento, né, ou seja, se você entende como o marketing o vê, como a psicologia o vê, como a sociologia o vê, e ver quais são os mecanismos por meio dos quais essas áreas, essas ciências usam das suas expertises para, vamos dizer assim, influenciar o consumo do indivíduo, do consumidor, do comedor, você tem como, então, aconselhá-lo naquilo que é interessante, eh, avisá-lo, alertar daquilo que é meio perigoso, entre aspas, para que ele tenha aí uma alimentação saudável, né? Então, o capítulo começa aí na introdução, elas vão dando definição de consumidor, aquele indivíduo que adquire mercadorias, riquezas e serviços para uso próprio ou de sua família, pode também ser chamado comprador ou freguês, cliente. Aí tem a visão do marketing, né, a definição do marketing.
pessoas que adquirem bens e serviços para uso próprio, vírgula, para uso no lar ou para o uso de outras pessoas desse círculo familiar ou amizades. Então, aí tem também já uma definição do comportamento do consumidor segundo o marketing, né? Então, comportamento do consumidor segundo o marketing, mas não comportamento alimentar, comportamento como um todo, né? Que estudo do que, por quê, quando, onde, com quem, com que frequência e com que frequência ele compra e com que frequência eles compram, né? Eles usam o que compram. Então vamos lá, vamos melhorar isso. Então, pela perspectiva do marketing, o comportamento do consumidor vamos pensar agora no alimento. Estudo do que ele compra em termos de alimento, por que ele compra esse alimento, quando ele compra esse alimento, onde ele compra esse alimento, com que frequência ele compra esse alimento e com que frequência ele consome esse alimento que foi comprado, tá? Então, só que aí lá na frente os autores relatam que, como nessa visão inicial do marketing não tem a questão do comportamento alimentar, você tem que colocar outras coisas aí, né, como as preferências, história de vida, o aspecto social, né, do indivíduo. Aí eles falam que dão aí fatores que influenciam, né, o comportamento do consumidor, e aí vem essa imagem aqui do iceberg, né, que no livro tem aqui é o modelo de Samara e Morsch, né, do processo de escolha. E basicamente o que essa imagem resgata, é muito comum essa imagem do iceberg, né? É para mostrar que a pontinha, o pedacinho visível do iceberg, nem de longe é o que realmente está determinando alguma coisa acontecer, né? Você só está vendo a pontinha e o oculto está lá embaixo. Então, nesse caso aqui, a pontinha seria a ação, né, o comportamento, 15% da importância disso aqui, em termos de determinar o consumo, o comportamento do consumidor, no marketing, por exemplo, enquanto 85% do que determina o que ele vai comprar, aquele onde, como, quando, com quem, por quê, em que frequência, estariam nessas situações aqui, né, que seriam as situações, vamos dizer assim, ocultas, inconscientes. Então, mais ou menos, uma vez, aí na analogia do iceberg, é a ideia do consciente, daquilo que eu tenho noção, daquilo que já virou hábito, que já foi, que é consciente, e daquilo que é inconsciente, que já virou hábito, já virou valor, já virou crença, que já está na minha forma de agir e eu nem percebo, né? Então, aí as ideias, então, de alguns modelos e teorias, né, que vem aqui essa ideia de modelos e teorias. Uma coisa que, para mim, né, isso eu estou fazendo um vídeo, logo é a visão que eu tenho do capítulo, e claro que cada um que vocês lerem esses capítulos do livro, eu aconselho sempre a ler, que cada um vai ter uma impressão. Eu, particularmente nesse capítulo, no final, ele ficou mais claro para mim, porque no final, as autores elas começam a falar, por exemplo, da personalidade, né? Então, ou seja, todos nós temos esses elementos aqui, consciente e inconscientes, né? Só que em graus diferentes. Esses graus diferentes vai ter a ver desde a nossa genética até a nossa história de vida, né? E aí, essa combinação, essa mescla final aí, né? Essa formação, essa resultante, vai ser própria de cada indivíduo, ou seja, própria de cada consumidor. Então, aqui, esses modelos, essas generalizações, elas seriam no intuito de nós entendermos as forças, né, que estão afetando o comportamento do consumidor, porém, o que no final vai determinar efetivamente o comportamento em si, no mundo real, é o amálgama, né, a combinação desses fatores no indivíduo único. E aí, né, então, a partir o terapeuta nutricional, a partir do momento que ele entende esses fenômenos aí gerais, e ele vai procurar no seu cliente, né, quanto de cada coisa está presente, determinando o que é aquele consumidor, né, final, e aí como você pode ajudá-la no seu aconselhamento nutricional, né. E aí, então, tem aí né, um tópico desse capítulo, influências sobre as escolhas alimentares, modelos e teorias. Aí vem diferentes esquemas, né? Então, por exemplo, esse daí seria um modelo adaptado, né, de Gaines, modelo de preferência alimentar proposto por Gaines, né? Então você vê que aqui, né, tem consumidor, nesse modelo teria o consumidor, o, né, o aumento aí, né? Na verdade está errada essa figura, né? Agora que eu acabei de ver, né? Não é aumenta. Você vê que está errada no livro
E lógico, tá errado no livro, eu acabei de pegar no livro, né, e o contexto. Então aqui é alimento, tá, não aumento, alimento. Então, as características do alimento, né, segundo esse modelo, e o contexto, aquele lá que a gente falou quando, onde, como, com quem, com que frequência. Então, na verdade, o a o iceberg, né, numa forma mais dinâmica, nesse modelo de gain seria isso aqui, né, características ligadas ao alimento, características ligadas ao consumidor e ao contexto. Aí tem o modelo um outro modelo, né, eh, que enfatiza, que eles mesmos falam, né, que o opa, esse modelo que é de Sobal e Bisoni, né, que não, lógico, isso aqui eu fui atrás do artigo para pegar a figura, então lógico que não tem essa referência, não, isso aqui é só para quem quiser, eh, essa figura vem desse trabalho. Então, sobre esse modelo, as autoras falam que esse modelo enfatiza que os comportamentos alimentares não podem estar desconectados de outros aspectos da vida, tais como experiências pessoais, passadas, né. Então você vê que, de novo, né, são as forças presentes, então algumas vão estar na ação consciente determinando, outras vão ser inconscientes, e cada um vai formar vai formar indivíduos, vamos dizer assim, finais diferentes, né. Então aqui nesse modelo, tá aqui, né, a trajetória, as mudanças de momentos da vida, né, mudança de, eh, fatores sociais, contextos, influências, ó, fatores pessoais, então uma série de fatores, né. E aí vai gerar vamos dizer assim, um sistema de alimentação pessoal, né, que foi que é desenvolvido em relação aos valores alimentares, né, aquelas coisas que você foi, negociando com você mesmo, dizendo: "Olha, esse alimento sim, esse alimento não", né. E aí você vai, criando uma estratégia, rotinas que vão sendo revisadas com o tempo, porque a gente vai mudando, né. E aí isso tudo, né, sua trajetória, as transições da sua vida, os pontos de virada da sua vida, o tempo, os contextos, né, onde eles vão formando essas influências aqui, vão determinar essas influências, gerando o seu sistema de alimentação pessoal, e no final vai gerar o seu comportamento aí alimentar no sentido de, né, não lembra lá no capítulo 2 falava que era como se come, da forma que se come. Aqui no seria, sei lá, talvez as atitudes, né, daquele mesmo capítulo. Como você adquire, prepara, serve, come, armazena, distribui, limpa, né, desfaz o alimento, enfim. Então seria um outro modelo, mas a ideia desse modelo, conforme eu estou, é que, o comportamento alimentar não pode estar conectado dos aspectos da vida, tá. Então, ele fala, né, o custo da vida envolve trajetórias, os pensamentos, sentimentos, as transições, o momento da vida, casamento, mudança de trabalho, aposentadoria, diagnóstico de doença, a época, né, momentos que acontecem situações marcantes, né, as épocas, contexto, estrutura física, social, no trabalho, escola, comunidade, enfim, vai mostrando aí algumas coisas, né. Então, ela fala do iceberg, eu estou vendo aqui as minhas anotações, né, falo dos dois sistemas, o das figuras do Gans e desses autores aqui, né. Eh, e aí vão ver que vai falando esse aqui seria o modelo do marketing, né, o modelo do marketing, então, no caso ela fala desse modelo eles falam desse modelo 5.4 aqui, né, modelo escrito esse modelo do marketing, que eles falam que teriam, no quarto no modelo do marketing teriam 4 grandes forças né, que modelariam o comportamento do consumidor. Culturais, sociais, as pessoas e psicológico, né. Então tá aqui fatores externos seria a cultura e o social, e fatores internos seriam os pessoais e psicológicos. Ou seja, né, gente, se você olhar isso aqui, você consegue pegar esses elementos daqui e colocar nessa figura. Da mesma forma que você consegue pegar esses elementos aqui nem tanto porque aqui é só do indivíduo, né, não mostra, por exemplo, o alimento, então essa figura aqui do Gens não podia estar totalmente incluída, mas se a gente pensar, eh, o iceberg também, né, as coisas que estão aqui apresentadas poderiam de certa forma, estar nesse modelo do marketing aqui, né. E aí esse é o modelo que a nutrição, comportamental mostra, né, inclusive no livro está lá, modelo de influência e comportamento, consumidor proposto pela nutrição comportamental, que na verdade se você for ver,
é um pouco uma mistura dos que estão anteriores, né, alguns que eu mostrei, outros não. Você vê que é o alimento e comida, então, que alimento não é só uma, por exemplo, uma coisa fisiológica, aquela coisa que a gente falava na atitude alimentar do capítulo 2, né, tem questão do cultura, tal. Então aqui, a função, aspecto social, saúde, conveniência, preço, o contexto, né, e os fatores do consumidor. Então aqui, por exemplo, nesse capítulo eles falam bastante desses fatores aqui. Fala um pouco de tudo, mas fala bastante desses aqui. Então, aí o capítulo vai, né, se desenrolando, então ele vai falando de outros modelos, fala de um modelo de uma autora chamada Frank, né, não sei se é autor, Frank é um xará, só que o dele escreve com CHI, não com K no final. 4 fatores, que estariam determinando a escolha do alimento, né, gratificação que o alimento é capaz de produzir, adequação de um alimento para a situação de consumo, é, aí ele fala aqui no capítulo, o alimento está pronto, né, etc, ou não está pronto, precisa preparar. A imagem dos atributos de saúde e confiança de um alimento e o preço adequado do produto, tá? Então, ele vai comentando, né, um capítulo fala assim que, por exemplo, é importante lembrar que o mesmo alimento pode ter funções diferentes para os indivíduos, né, a função de utilidade utilitária, a função do prazer, função simbólica, que eles chamam, né, produto da representação da cultura, quer dizer, então tal alimento pode ter alguma coisa cultural que para uma sociedade não tem, né, função ética, religiosa, tá? Aí eles falam que, né, aí comentando dessa parte aqui, né, do alimento, então eles falam, esse aspecto sensorial, geralmente o sabor, é um dos fatores mais importantes que leva, inclusive no capítulo 2 elas falam disso aí, né, um dos fatores mais importantes, para você levar ao consumo do alimento, tá. Então, aí ela vai falando, né, fala um pouco de cada coisa, então, enfatiza bem esse aspecto aqui sensorial, para alguma aí fala um pouco da esse conceito de saúde, né, é importante, principalmente às vezes, numa população que tem uma certa escolaridade, então você vai buscar uma coisa de orgânico, light, dark, natural, que nem para algumas parcelas da população não são tão importantes, né, não estão muito preocupadas com isso, ou não estão, nesse nível de preocupação ou de, discussão, né, eles estão preocupados com outros aspectos né, e aí vai falando, né, dessas as coisas do alimento. Aí vai falar sobre influência das escolhas, né, eh, ela vai falar, por exemplo, coisa aqui, influência sobre a escolha pelo ponto de vista do alimento e da comida. Então, né, então, quando a gente pensa no alimento ou comida, na verdade, é isso que a gente está falando aqui, são todos esses aspectos aqui. Aí vem, influência sobre escolha pelo ponto de vista do indivíduo. Então, o que que tem sobre o ponto de vista do indivíduo? Que elas falam, né? Eh Então, os alimentos são aí começa a falar, né, aspectos biopsicossociais, como eu falei, já tinha falado um pouco lá no capítulo 2. Alimentos são parte integrante da cultura e, ao mesmo tempo, então ela está falando aqui, ela vai começar a falar, né, do indivíduo. Então, por exemplo, os alimentos fazem parte da cultura, ao mesmo tempo você tem uma pressão aí, né, eu já li num livro que chama História da Alimentação, um livro bem bacana, inclusive que eu usei para fazer o meu romancinho nutricional chamado Nutrinautas. Quem quiser, manda mensagem que eu tenho o PDF dele, eu mando do Nutrinautas, e nesse livro ele tinha um capítulo que chamava a McDonaldização do mundo, né, quer dizer, era a ideia do McDonald's, né, não o McDonald's, sim, mas o padrão, um certo padrão de alimentação, globalizando tudo. Então ela fala que tem essas forças, né, que eles comentam. Por um lado tem o aspecto cultural, mas por outro lado, o cultural, por outro lado tem a questão da globalização, né. Então, e aí isso vai influenciando como as pessoas, consomem os alimentos. Então, por exemplo, ela cita uma pesquisa que foi feita com americanos, belgas, japoneses e franceses. E aí, quando colocava nessa pesquisa, assim, 2 extremos, comida em relação à saúde e comida em relação ao prazer. Os americanos diziam que o principal aspecto que eles consideravam mais, né, mais que prazer, era a saúde. As autoras até relatam que é irônico, dado o nível de obesidade que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Enquanto os belgas e os franceses consumiam principalmente pensando no prazer, e os japoneses ficavam no meio termo aí, tá? Então, aí cita fatores sociais e econômicos, ó, renda, ocupação, nível educacional, riqueza, tudo isso da classe social é importante. Então ela cita aqui, por exemplo, no Brasil a renda é importante, né, porque a renda restringe o acesso a alguns alimentos. Então, aí ela vai falar, olha,
presta atenção, né, na hora que você fizer lá um aconselhamento nutricional, esses alimentos têm que estar, que você vai aconselhar, tem que estar de acordo com o perfil de renda, de quem você está aconselhando, né. Então a escolaridade, né, é um aspecto importante, maior conhecimento, teoricamente é maior renda. Porém, né, eles mesmos falam, né, que numa pesquisa aí, né, e de hábitos, né, por mais importante que seja o conhecimento, ele não é suficiente para modificar, perdão, o comportamento alimentar. Isso a gente já vem falando um pouco, inclusive tem um vídeo aqui no canal, dos bons hábitos, dos maus hábitos lá do Wendy Wood, que está aí, né, no canal, e ela mesma falava, quando ela cita, eu comento essa pesquisa, quando ela cita lá a questão que na Califórnia começou uma maciça campanha de fazer com que as pessoas consumissem pelo menos 5 frutas por dia. E que em 10 anos, a quantidade de pessoas que passaram a tomar consciência de que era necessário mudar a alimentação e consumir 5 ou mais frutas por dia aumentou gritantemente, né? Tipo, de 8 para 39%, uma coisa assim. Porém, o número de pessoas que efetivamente consumiu as 5 frutas continuava igualzinho no começo da campanha e 10 anos depois. Ou seja, o fato do conhecimento ter avançado sobre um tópico não garante que o comportamento muda, e aqui ela fala isso, né, quando ela fala que a escolaridade, em teoria, deveria levar o indivíduo a conhecer melhor, questão de saúde, né, que ter uma noção melhor do que está em jogo. Isso também gera maior renda, e aí, gerando maior renda, poder ter acesso a alimentos melhores, mas que não necessariamente se traduz em verdade, né? Eh, então, aí ela fala, né, algumas coisas que eu anotei. Para o processo de aconselhamento nutricional, é necessário entender a classe social, o status ao qual seu paciente, né, o cliente pertence, para que a abordagem seja realista em situações, realista em relação à situação econômica. Então, e olha que interessante, ela comenta algumas coisas, né? Aí ela fala assim, ó, por exemplo, o consumidor brasileiro, aonde que os consumidores brasileiros buscam informação? Pensa nesse tópico. 40% na televisão, 20% é nutricionista ou médico, já era a gente aí, 19% na internet, ou seja, a gente conta igualzinho à internet, né? 18% amigos e colegas, ou seja, nós nutricionistas aí temos a mesma participação da internet ou de colegas, né? Jornal 14%, 12% revistas, né? Daí isso é da época que foi feita. Então, mostrando aí essa questão. Aí eles falam, por exemplo, um outro aspecto aí ligado ao ponto de vista do indivíduo. Então, o primeiro ponto de vista do indivíduo foi a questão social e econômica. Aí vem uma questão nova aí que seria os fatores cognitivos, né? Então, ou seja, conhecimento, crença, opiniões, né? Então, eh, isso vai, esse conhecimento, crenças, opiniões vão levar à aceitação ou rejeição de alguns tipos de alimentos, né? Então, e aí ela fala, né, pensando aí na questão cognitiva, ela cita a dissonância cognitiva. E aí ele explica, ó, o processo de mudança de comportamento tem início quando situações apontam para uma incoerência entre pensamento e julgamento, né, conhecido como estado de dissonância cognitiva. Isso vai ser falado no capítulo 18. O que que é essa dissonância cognitiva? É um estado de tensão psicológica vivenciado por uma pessoa diante de suas crenças antagônicas ou excludentes, levando a um ajuste de pensamento, a fim de garantir a integridade e a coerência do sistema de crenças e valores. Ou seja, é mais ou menos aquela ideia, né? Você fala assim, eu gosto de ser saudável, etc., mas estou fumando. Ou seja, isso gera um desconforto, né? Essa dissonância, uma desarmonia que causa uma tensão no indivíduo, que ele vai procurar harmonizar. É claro que aqui é bem interessante isso, como ela está falando de aspecto cognitivo, ela cita essa dissonância cognitiva que a gente vai falar no capítulo 18, mas por outro lado também, né, se a gente pegar aquela coisa que a gente acabou de ver ali, né, que conhecimento não necessariamente vai levar a uma atitude de mudança de comportamento, o fato do indivíduo, que nem está falando aqui, né, ter um mal-estar, né, um desajuste, uma incoerência em crença, o que ele acredita e como ele julga as coisas, não necessariamente também vai levar ele à mudança, porque muitas vezes o indivíduo vai gerar algum mecanismo de defesa, né, alguma coisa e vai passar por cima disso aí. Aí fala do indivíduo ainda fatores psicológicos, né, sai do então econômico, cognitivo, fala psicológico. Então para o marketing, aí ela fala, né, para o marketing seriam 3 esses fatores, né, a psicológica importante.
a motivação, a percepção e a memória. Da memória elas não falam nada, tá? Elas falam eu falei do biopsicossocial, né, social e econômico comentei, cognitivo, aí quando vem psicológico, ela fala da pirâmide, né, de Maslow, né, pirâmide de Maslow, que basicamente é uma pirâmide hierarquizada, onde você parte dos padrões de necessidades mais básicas, mais fisiológicas, até aquelas de autorrealização, como está aqui, né? Fisiológico, alimento, moradia, todo mundo já viu isso foi proposto em 70, né? O ano que eu nasci, ó, tô velho. Ah, segurança, né? Afetivo social, e por aí vai. E autorrealização. E aí ela fala que, se não me engano, também no capítulo 18, tem uma outra pirâmide que foi baseada na ideia, mais com perspectiva do alimento, que foi baseada na pirâmide de Maslow, né? Onde os alimentos, inicialmente, eles vão ter essa questão, vamos dizer assim, pura e propriamente de satisfação, energia, e com o tempo assim, atendida essa necessidade, os alimentos vão tendo outras visões, outras representações para a pessoa. Não é só mais aquela coisa assim, ah, tô comendo, tô vivo, né? Então seria uma coisa que ele vai falar depois. E aí ela fala então isso aqui seria a motivação, porque Maslow ele ele propôs essa pirâmide de um negócio chamado teoria da motivação, então a motivação teria essa hierarquização aí, né? Então, pensando aí na questão das necessidades do indivíduo, e aí, como eu falei, agora vai ter uma outra que ele fala, o autor lá, ele estou pensando na hierarquia dos alimentos. E aí, percepção, ela vai falar, olha, definida como conjunto de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, organizam e sintetizam e conferem significado às sensações que recebe do meio ambiente, né? E ela fala, por exemplo, né, que, de novo, é sempre aquela ideia, né? A pessoa vai tentar gerar padrões ali, né? Então ela fala da distorção seletiva, a tendência de transformar informação em significados pessoais, interpretada para né, que adapte aos nossos pré-julgamentos. Ou seja, você vai falar com um consumidor, alguma coisa sobre alimento, ele tende a pegar aquilo e fazer uma distorção para se encaixar no que ele acredita, né? Tem a retenção seletiva, aquela ideia de você lembrar daquilo que gosta. Então, são aspectos e ela até cita, né? Que esses aspectos psicológicos, por exemplo, a distorção seletiva, e ela cita a retenção seletiva, quer dizer, o indivíduo retém, lembra, o senhor está falando um pouquinho de memória, aquilo que ele gosta, ela cita, por isso que o marketing repete N vezes as coisas, né? Então, ele até cita, eu coloquei aqui ipsiliters, é por isso que o marketing usa a repetição para que as suas mensagens não sejam esquecidas, tá? Então, aí vai falar, por exemplo, já no final aqui, ó, personalidade, né? Aqui tá, já está nesse tópico, personalidade, estilo de vida. Então ela fala, ó, personalidade é um padrão característico de pensamentos, sentimentos e tendência, resposta de um indivíduo a uma dada situação, né? Então, aí era aquilo que eu falei, né? Ela diz assim, ó, então, personalidade, padrão característico de pensamentos, sentimentos e tendência de resposta de cada indivíduo diante de situações semelhantes. Então, a personalidade. Aí ela cita, ó, por estar ligado ao conceito de identidade, né? Esse conceito, que é a personalidade, diz respeito à singularidade, né? Ao aspecto único de uma pessoa e seu padrão sistemático de reação, né? Às situações do meio. Ou seja, se nós voltarmos lá no começo, né? Eu tenho todas essas questões aqui, ou se você quiser ver aqui, né? Todas essas questões, ou todas essas questões, elas vão, né? Essas aqui, né? Elas vão com a combinação do próprio. Elas vão atuar sobre o indivíduo, né, junto com a sua genética, as suas características e tal, e vão gerar uma personalidade que é única. Então, você tem que saber aqueles componentes ali, existem os determinantes associados ao alimento, existem os determinantes aliados à pessoa, e cada um desses tem N influências, né? Psicológico, biopsicossocial, cognitivo, mas o efeito final, né, a fórmula final que cada dessa miríade, dessa grande quantidade de coisas vai ter no indivíduo, né, vai levá-lo a ser um indivíduo único que vai estar associado
junto a personalidade dele, né? E essa personalidade vai levá-lo a um estilo de vida que eles definem aqui, estilo de vida, elas, né, definem estilo de vida como a forma que a pessoa resolve gastar os seus recursos, né, de tempo e dinheiro, eh, para aí estar de acordo com aquilo que ela acredita, né? Então, por exemplo, ela diz, né, a personalidade, ó, olha que interessante, a personalidade norteia o comportamento para atingir objetivos nas mais diversas situações. Então, você vê, lógico, né? Nosso sentimento, nosso pensamento, nossa reação a determinados contextos. Então, é a personalidade que vai nos levando a ir reagir, inclusive buscar os comportamentos nas diferentes situações, nossos objetivos, né? Aí elas falam assim, ó, características, ela cita, né? Ela cita principais características da personalidade. Então é interessante saber, né? Autoconfiança, domínio, autonomia, submissão, sociabilidade, postura defensiva, adaptabilidade. Ou seja, todos os nossos clientes vão ter essas situações aqui, mas em grau, né, diferentes, é, ativados, despertados, acionados em situações diferentes, né? Aí ela fala, que nem eu falei, o estilo de vida diz respeito à, à maneira com que os consumidores, no caso, né, escolhem gastar seus recursos disponíveis, tempo e dinheiro, tá? Então, o último aspecto que ela fala aqui, né, que seria uma, né, a última aspecto que ela fala é justamente influência sobre a escolha do ponto de vista do contexto alimentar. Então, de um lado ela coloca aquele o que, quando, com quem, onde, como devemos comer, versus a fome. Ou seja, né, ela coloca o biológico versus o situacional, o contexto, né? E é isso, né? Ou seja, essa combinação aí dos fatores, vamos dizer assim, do contexto, né? Que é o que está aqui, alimentar, versus a fome, versus a fisiologia, é que vai determinar, né, as escolhas alimentares, né? E ela fala que é justamente dessa dinâmica aí, do contexto alimentar com o fisiológico, é que vai gerar os hábitos alimentares, né? Eh, e aí, ela, lógico, ela, de tudo que ela fala, elas se reforçam. Olha, então o alimento vai ter, lógico, um sentido utilitário, por exemplo, pensa na fome, e um valor simbólico, pensa nessas coisas, né? Ah, eu só gosto de almoçar junto com alguém, eu não gosto de comer falando, eu só gosto de almoçar na minha casa, só gosto de comer, enfim, né? Ou seja, simbólico, aquilo que eu atribuo, todas essas influências, e o utilitário, né? E ela fala que na nutrição comportamental, né, as escolhas alimentares, então, são resultado de preferências individuais, sendo eh, essas, preferências vão sendo construídas, né, através desses fatores complicados que se discute aí no capítulo. Então, gente, que nem eu tinha dito, né, quando eu li eu li esse capítulo algumas vezes, né, mas hoje eu peguei, né, vocês veem aí que eu anoto tudo num caderno, né, é verdade, eu anoto tudo, né. Então já li esse livro umas 2 vezes, aí eu anoto tudo, né, vou colocando os pontos que eu acho mais interessantes para falar no vídeo, algumas anotações, e tal. E curiosamente, né, então para mim é uma forma muito eficiente de estudo, né, lógico que você perde um tempão, o dia inteiro fazendo isso, mas é uma forma muito eficiente de estudo. E hoje, quando eu estava anotando no final do capítulo, foi aquela impressão que eu dei no começo do vídeo. Quando se começou a falar da questão do comportamento, né, que desculpa, da personalidade, como essa personalidade aí, o que ela representa nas nossas formas de pensar, sentir, reagir em determinadas situações, me veio essa ideia justamente que todos aqueles modelos, eles tentam criar uma narrativa das influências, né, mas os modelos, eles não conseguem determinar o quanto de cada um daqueles aspectos, estão influenciando, estão presentes mais ou menos no nosso cliente. Isso vai ser a personalidade dele, né, vai fazer parte, entre outras coisas, da personalidade dele. Então você, no capítulo, você estuda, esses determinantes aí do comportamento do consumidor, que a gente viu, conforme a ótica do marketing, da psicologia, né, como é que eles usam essas coisas, para saber que eles existem, mas vai ser na anamnese, vai ser no contato com o cliente, né, no conhecimento com o cliente, que você vai, na verdade, extrair, né, a parte da história, personalidade dele, onde vai estar, né, o estilo de vida, todas aquelas coisas que foram determinadas por todas aquelas
coisas que a gente viu nos diferentes modelos, se fosse do iceberg, fosse naquele modelo final da nutrição comportamental, e é conhecendo o cliente que eu vou extrair aquele indivíduo único, que não existe ninguém igual no universo, né? Por mais que você tenha para vários indivíduos, né, vamos dizer assim, um contexto comum, cultural, social, econômico, né, que vai, por exemplo, diferenciar, vamos falar, do Japão, nós, digo brasileiros, dos japoneses que estão no Japão, por exemplo. Vai ter uma grande mudança, né? Uma grande mudança em função de tudo, né? Mas ainda assim, no final, os japoneses vão ser diferentes, porque tudo isso que está exposto para eles vai combinar numa personalidade e nós também vai combinar na personalidade. Então, apesar das influências serem às vezes parecidas ou diferentes, no final elas vão determinar indivíduos próprios que a gente só vai conhecer ali, no conhecimento, na troca de informação, né? Então, por isso que você vai ver nos outros capítulos, né, a escutativa, o não julgamento, né? Aquela ideia que não dá para, o que o pessoal fala por aí, né? Gosto não se discute, né? Não dá para parametrizar algumas coisas porque elas são muito da formação da pessoa, né? É, e cada um vai pensar de um jeito. Então, você tem que conhecer o cliente. Então, acredito eu, a ideia desse capítulo é justamente para ver tendências, influências, visões que levam à alteração do comportamento, ou criam o comportamento do consumidor, para você entender e como você vai usar esses montes de modelos, né? Porque, como eu já falei, eles não determinam o que é o seu cliente. Eles, na verdade, eles servem como um mapa, né? Um mapa de prospecção, quer dizer, do que você tem que procurar no cliente, né? Então, tem um mapa lá, olha, eu sei que do alimento tem essas influências, do indivíduo tem essas influências e tal, então eu estou aqui fazendo a minha anamnese, então o que eu vou fazer de prospecção? O que eu vou procurar? Vou deixar ele falar para ir pescando, né? Porque senão você simplesmente anotaria tudo sem um mapa de referência, muitas informações importantes você não acharia, informações talvez não relevantes você anotaria. Então é isso, né? Então, começo do capítulo, às vezes tem um monte de modelos, teorias, e aí você fala, tá bom, mas e aí? Bem, aí é você entender que aquilo ali é um mapa para que, quando você for conhecer o indivíduo, você vá procurar daqueles pontos, aquele que ele mais apresenta para você, aquele que mais ele externa, aquele que ele mais valoriza, aquele que ele mais toma como importantes. Tá ok, gente? Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado. Gostem do vídeo, né? Tenham gostado ou não? Gostem ou tenham gostado, vocês já assistiram, eu estou falando aqui no futuro, né? Eu estou na máquina do tempo. Mas deixe seu like, convide seus amiguinhos aí. E até um próximo vídeo. Estamos no capítulo 5. Esse foi o 5. Vamos seguindo aí, se Deus quiser, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.